Meu irmão, minha irmã, meu amigo, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida nesta tarde. Glória a Deus, que Deus te abençoe e te guarde. Aleluia, aqui é o Grupo de Missão Geração Eleita. Eu sou o pastor Benedito e é com muita alegria que nós iniciamos esse trabalho nesta hora para levar até você a gloriosa e santa palavra de Deus. Amém, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo aqui o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo nos escreveu Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Glória a Deus. A seguir, ela vai falar da parábola do filho pródigo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler então, irmão Helder? Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler alguns versículos, porque a gente não tem pressa, tá bom? Glória Vamos a lá. Deus. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E pouco depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai, aleluia, tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-o, e pondo-lhe um anel na mão e a alparca nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, então comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se. Amém. Glória a Deus. Amém. Missionário Época, essa palavra, ela é uma palavra muito gloriosa, viu? Louvado seja Deus. Na verdade, essa palavra, ela está falando de mim, de você, de todos nós, que muitas das vezes deixamos a casa do Pai e vamos, aleluia, viver de uma forma dissoluta. Amém, missionário? Amém. De uma forma Glória a dissoluta, Jesus. gastando tudo que nós temos. Às vezes nem dinheiro sequer temos, mas nós temos saúde, né? Nós temos beleza, aleluia, aquela que Deus nos dá, né? Nós temos, louvado seja Deus, força, vitalidade. E às vezes nós saímos da casa do Pai e vai desperdiçar isso lá no mundo da orgia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, missionário Época, você encontra pessoa de 25 anos por aí, que você daria para ele 30, 40 anos, sabe por quê? Porque ele está desperdiçando a juventude, a força dele nas drogas, na prostituição, nos vícios do alcoolismo e toda sorte. Por exemplo, uma pessoa, quando ele sai
6 horas da manhã da balada, você olha para a cara dele, parece um zumbi. Às vezes é moça bonita de 17 anos, de 15 anos, às vezes é rapaz de 17, 18 anos, mas eles, quando eles saem da balada, você tem até medo deles, porque quando eles saem da porta daquele inferno ali, você está entendendo? Verdadeiramente, eles parecem um bicho, e eles não sabem disso. E quem sabe não tem coragem de falar, né? Mas nós temos que alertar esse povo de alguma maneira, não é verdade, missionária? É. Porque, meu Deus do céu, esse moço aqui, missionária, olha, ele vivia muito bem na casa do pai, a parábola do filho pródigo, né? Ele vivia muito bem na casa do pai, eles tinham riqueza, eles tinham muito empregado, o jornaleiro que diz aqui é empregados, né? Eles tinham empregado, eles tinham servos, não lhes faltava nada, mas aquele moço ele simplesmente, pai, eu quero a parte da minha herança. O pai não se estribou em dar a parte da herança dele. Quando ele viu tudo no seu poderio, passou uns poucos dias, ele foi para onde? Pode falar, missionária. Esse filho, né? Aleluias, glória a Deus. Para a gente entender melhor essa parábola, né? Eram 2 filhos. Glória a Deus. 2 filhos. Um pai, ele tinha 2 filhos, né? Só que esse filho, ele simplesmente ele queria dar uma volta, como dizem por aí. Vou deixar Jesus aqui no canto e vou dar uma volta. Aí se eu não me der bem com as coisas lá fora, eu volto e cato Jesus de volta. E não é bem assim. E esse filho, ele disse assim, pai, divide, porque eu sei que o que tem aqui é meu e do meu irmão. Então, se eu divide a minha parte, que eu vou sair da sua presença. E ele saiu, foi gastar o dinheiro dele muito longe, como aqui o pastor Benedito frisou, né? Mas nós vivemos, e eu creio que antigamente também era assim, que quando você tinha, aleluia, você era cercado de bons amigos. E quando você não tinha, você era desprezado. Aleluia. Aconteceu com ele. Quando ele tinha dinheiro para gastar com as meretrizes, com os amigos, aleluia, ele era bem quisto, ele era da sociedade, todo mundo estava ao redor dele. Quando tudo acabou, aí ele viu, aleluia, quem eram os amigos. Né? Que aí os amigos começaram a se afastar. E aí ele perdeu todo o prestígio, aleluia. E ele foi pedir emprego onde? Aleluia, para um fazendeiro para guardar os porcos. Olha que situação. Pastor Benedito, e hoje nós vivemos essa mesma vida que o filho pródigo, né, viveu lá no passado. Que muitas das vezes, aleluia, como já foi falado, nós estamos dentro da casa de papai e mamãe e de repente a gente acha que o mundo lá fora é melhor. E a gente vai. Dá uma voltinha no Egito, como dizem por aí. E o Egito não está tão bonito assim. Aleluia, não é não, pastor Benedito? E aí então é dessa forma. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que ele é zeloso. Que ele é cuidadoso. Mesmo, aleluia, nós passeando pelo Egito, quando Deus ele tem propósito na vida do homem e da mulher, do moço e da moça, ele passa por todas essas circunstâncias. Mas um dia o Senhor puxa a rédea e ele vem. Assim aconteceu com o filho pródigo. Ele caiu em si, quando ele se viu naquela situação, no chiqueiro, guardando porcos, comendo restos de comida que nem os porcos queria comer, mas ele comia, porque ninguém lhe dava nada. E aí ele caiu em sã consciência. Quantos jornaleiros do meu pai, os empregados do meu pai, comendo muito bem, dormindo muito bem, e eu aqui padecendo necessidade. Faça seu comentário, pastor Benedito? Sim, então, missionário, é exatamente isso mesmo. Né? Nós já vamos terminar, mas esse filho pródigo representa, aleluia, exatamente o homem afastado de Deus, né? Aleluia. Esse pai bondoso representa o nosso Pai Celestial com todo o amor para acolher aquela pessoa que desviou, aleluia, aquela pessoa que se afastou do caminho do Senhor, aleluia, e que muitas das vezes está voltando perrengue, doente, desvalido da sorte, com
uma destruição Total. ao teu lado, né? Mas Deus, Ele é como aquele pai da família, Ele não tira os olhos, Ele está te chamando, filho, venha filho, venha filho, venha filho para a casa do Pai. Aqui o teu lugar está reservado, o teu lugar está guardado. Sabe aquela pessoa que cantou no coral da igreja e agora hoje está nas bocas de fumo por aí? Sabe aquela pessoa que já sentou até nos púlpitos muitas das vezes e aí era obreiro da casa do Senhor e agora vive caindo pela sarjeta, alcoolizado? Deus está te chamando, você é um filho pródigo que tinha de tudo na casa do pai, mas não ficou satisfeito porque queria, aleluia, andar na vida dissoluta, mas agora você viu que realmente não é bom, porque o homem muitas das vezes precisa passar pelo problema, missionária, para aprender, aleluia. Muitas das vezes nós estamos muito bem, não nos falta nada, temos a graça, o poder de Deus, Deus cura, Deus nos liberta, Deus faz obra gloriosa na nossa vida e nós não estamos satisfeitos, aí nós vamos para o mundão fazer a vontade do diabo, a vontade da nossa própria carne, que é pecaminosa, os desejos da carne é pecado, e o pecado gera a morte. Aleluia, o pecado na vida do homem gera a morte, e muitas das vezes, aleluia, aí então esse filho pródigo veio, puxa vida, o que eu fui fazer? Na casa do meu pai estava tão bom, né, missionário Ébica? E agora fica distante da casa do pai, sofrendo, padecendo fome, humilhação, enfermidade, desprezo, vício, toda sorte. Tem muitas pessoas que muitas das vezes nem a própria família não suporta. Glória a Deus, né? Mas nesta noite, o que eu quero passar para você é que o seu lugar lá na sua congregação está reservado. Aleluia, o seu lugar, Jesus. aleluia, o Pai está reservando para você. O Pai está esperando e diz para você, venha filho meu e dá-me o teu coração. Aleluia, glória a Deus. Jesus. Assim como o pai daquele moço ali, aleluia, Glória ele a Deus. aguardava, Aleluia, dava a impressão Jesus. que todo aquele Glória a tempo ele não tirava os olhos do caminho, né? Mas assim é Deus para com aqueles que se afastam da casa do Pai. Não demore não, volte antes que seja tarde demais. Jesus está esperando por você. Muito obrigado. Amém. A nossa oração nessa noite, neste momento, vai ser em prol de você, meu irmão, que se afastou dos caminhos do Senhor. Você jovem, moço, moça, senhor, pastores, missionários, diácono, cooperador da obra, que se afastou do caminho do Senhor. A nossa oração nessa noite é em prol da tua vida e da tua volta para o braço do Pai. Amém? Vamos orar, pastor Benedito? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Deus de glória, Deus, de honra e de poder. Palavra que o Oh, Senhor nos deu Pai nesta querido, noite. de amor e de Pai, bondade. eu oro com Nós uma queremos te missionária justa em favor agradecer, dessa Pai, por pessoa que esta se rica encontra oportunidade. desviada, Pai, nessa noite, essa pessoa Pai. que se encontra Ah, meu afastada Deus, dos meu Pai, o caminhos meu do Senhor, irmão, a que minha perdeu irmã, a que força estão, de meu Deus, continuar meu indo para a Pai, igreja. longe dos teus caminhos. Deus de poder Oh, e de glória, Jesus, traga de Pai, volta, com tuas meu mãos Deus. fortes, Senhor, Oh, da Pai, vitória. trabalha na Oh, mente, Senhor, Pai, no opera coração, maravilha, estende no as tuas mãos, espírito, na liberta, alma, transforma, Pai. Pai, Senhor, joga e por faz terra os maravilha, grilhões do Senhor. inferno. Joga Em por nome terra, de Pai. Jesus, Em confirma nome a de vitória, Jesus. confirma a vitória. Amém. Graças a Até Deus. mais, povo de Deus.